Salve, salve! Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Poli. Fala, PVC! O campeonato brasileiro mais equilibrado da história. A gente já falou isso algumas vezes, essa manchete está ficando velha. Essa coisa de jornal velho. Mas é verdade, se você olhar a tabela por pontos perdidos, está cada vez mais apertado, porque são 4 pontos de distância do líder, São Paulo, para o 6º colocado por aproveitamento, que é o Grêmio. O São Paulo perdeu 33 pontos, o Grêmio perdeu 37. É incrível o que está acontecendo nesse brasileiro. Não estamos falando do ponto de vista técnico, mas da imprevisibilidade. E quem ainda depende apenas de suas próprias forças, Paulo Vinícius Coelho, para ser campeão brasileiro? São Paulo e Inter, né? Mas fora isso, se você pegar o Atlético, se o São Paulo empatar um jogo, o São Paulo o Atlético passa a depender só dele. O Flamengo, se o Atlético empatar um jogo, o Flamengo passa a depender só dele. O Palmeiras, se o Atlético empatar um jogo, o Palmeiras passa a depender só dele também. Mas dependendo só dele, São Paulo Internacional. Porque o Palmeiras depende só dele para passar o São Paulo, né? Porque ele tem 48 pontos, tem 2 jogos a menos, São Paulo tem 57 e o Palmeiras ainda enfrenta o São Paulo, mas não depende só dele para passar outros clubes. Maravilha, Paulo Vinícius Coelho. Gustavo Poli, beleza, meu velho? Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza, realmente o campeonato mais equilibrado, mais louco. Como talvez a gente devesse esperar, né? No meio de uma pandemia, de um calendário completamente soterrado de data. O Palmeiras, eu estava só pensando, o Palmeiras depende só dele, mas ele tem vários adversários, né? Além dos outros 5 times, tem um calendário também apertadíssimo e um elenco não tão preenchido assim. E temos São Paulo e Inter, né? Na próxima rodada, que é um jogo aí que pode mudar a liderança. A fase do São Paulo é ruim, a fase do Inter, 6 vitórias consecutivas, quer dizer, tudo é possível no Brasileirão, até o Abelão ser campeão. E eu lembro que quando o Abel pegou o Inter, as primeiras rodadas foram tão ruins que o pessoal estava com pena do Abel, dizendo que o Abel devia parar, etc. Pessoal né? Pessoal tipo eu. Não sei, mas eu não falei pessoalmente, mas muita gente fez esse comentário com a melhor das intenções, porque o Abel vinha de alguns trabalhos muito ruins e começou muito mal no Inter. De repente, aquela vitória contra o Boca Juniors, apesar da eliminação lá na Bombonera, virou o fio, né? Olha, o Abel, ele estreou, pensando em Campeonato Brasileiro, o time da sua comissão técnica, né, porque ele estava com Covid, estreou perdendo do Santos na Vila Belmiro, pensando só em brasileiro. Depois, perdeu em casa do Fluminense, empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense, numa partida horrorosa do Inter, e empatou com o Galo. Eram 4 jogos sem vitória. Depois, ele emenda uma série que é a maior sequência desse Campeonato Brasileiro. São 6 vitórias seguidas, ninguém teve 6 vitórias seguidas. O Inter do Abel teve. Então, a gente pode dizer que hoje ele está invicto a 8 jogos. 8 jogos. Agora, esse jogo de quarta-feira é um jogo interessante, porque o Inter, essas 6 vitórias do Inter, eu vi ontem, vi o jogo contra o Goiás, o Inter não está com uma performance para ter essa arrancada toda. Assim, o time tem ganho no limite. Assim, ontem fez 2-0 em 2 lances muito rápidos. Aí o menino lá, o Caio Vidal, fez um pênalti bobo. E o Fortaleza voltou pro jogo, empatou no segundo tempo. Fortaleza que tá lá sem ganhar nada, né? O jogo ficou perigoso, o Patrick fez uma jogadaça, virou o jogo e depois deu sorte no 4º gol. Assim, o Inter não tá jogando para brigar pelo título brasileiro, é engraçado. Mas quem tá? Mas quem tá? Quem tá? Né? É verdade essa. Quem esse ano tá disparado? Cara, assim, por mais que a gente fale do Palmeiras do Filipão, que para muita gente não encantava, para mim era um timaço. O time que foi campeão em 2018 era um time descolado dos outros em competitividade, em saber o que queria nos jogos. Em 2017, o Carille conseguiu fazer isso do Corinthians, pelo menos no primeiro turno, no segundo caiu. Não vou nem falar do Flamengo, né? Porque estava em outro patamar. Esse ano não tem, cara, um time que você olha e fala, esse aqui tá com cara de campeão, tá jogando mais, é o bicho-papão. Não tem esse ano. Mas em 18 também não tinha, Rizek. O Palmeiras assumiu a liderança na 28ª rodada. E o Palmeiras foi campeão com o time com o Banguzinho. Vamos lembrar. Mas jogando muito bem, PVC. Jogando muito bem. Né? Mas era o time... É um exagero dizer o time reserva. Mas o Filipão escalava. Ele tinha um time para as Copas e tinha um time
para o Campeonato Brasileiro. Mas é interessante, ele começou a disparar então na 28ª rodada, né? Eu vou pegar aqui a classificação. O Palmeiras ganha do São Paulo. Porque na reta final ele sobrou, cara. Na reta final ele sobrou, tanto que ganhou até por antecipação o campeonato. Olha aqui, o Palmeiras ganha do São Paulo na 27ª rodada, quando é líder. Quando é líder. Ele assumiu a liderança. Então, na 27ª, exatamente na 27ª, ele assumiu a liderança quando o São Paulo empatou com o Botafogo e o Palmeiras ganhou do Cruzeiro. Não, o Palmeiras ganhou do Sport 1-0 e assumiu a liderança na 27ª rodada. São Paulo era líder. São Paulo era o líder. Deixa eu só pegar o jogo certinho que ele perdeu. O São Paulo perdeu a liderança contra o América Mineiro em casa. A minha sensação nas últimas rodadas é que quem tem jogado melhor futebol é o Santos. Embora ontem tenha jogado meio mais ou menos com o freio de mão puxado contra o Botafogo, não fez uma excelente partida, não. O rival ajudava, né? Mas o Santos, a atuação do Santos contra o Boca foi muito boa. Agora o Santos, não creio que o Santos está muito atrás para chegar, né? Então, é isso. Por hoje é só, Gustavo Poli. Aquele abraço para o senhor, hein? Um abraço do nosso timaço. PVC, até a próxima. Valeu, Rizek. Tamo junto. Quinta-feira a gente tem mais.